Olá, quinto ano, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre coesão, que é um elemento muito importante em um texto, tá? Essa palavrinha vem do verbo coser, que significa costurar. E basicamente é isso mesmo que a coesão faz, ela costura as ideias dentro de um texto. Então a coesão se refere à estrutura de um texto, como ele é formado, se refere à utilização das palavras adequadas para se construir um texto também adequado, tá? Aí nós precisamos, né, a coesão, ela traz a ideia de que nós precisamos saber usar os pronomes, os sinônimos, os advérbios, o emprego dos conectivos também, que são aquelas palavrinhas que unem ideias, né? Tudo isso ajuda a coesão de um texto, na coesão de um texto, fazendo com que ele fique menos repetitivo, menos cansativo e, consequentemente, permite a eficiência na transmissão da mensagem, facilitando o entendimento do leitor, tá bom? Vamos lá aos exercícios agora. Vamos fazer as páginas 42 e 43 da apostila. Nós temos aqui alguns trechos, vamos analisar alguns. Vamos lá. Siga o semáforo dos carros, só atravesse quando estiver vermelho para eles e nunca siga em frente no amarelo, é arriscado. Observem que a palavra em destaque, né, que é um pronome, ela está se referindo a alguma outra palavra que foi dita anteriormente, tá? Então essa palavra destacada ela está evitando a repetição da palavra motoristas, carros ou pedestres, né? Quando nós lemos o trecho, siga o semáforo dos carros, né? E depois temos a informação, só atravesse quando estiver vermelho para eles, claramente nós observamos que eles está evitando a repetição da palavra carros, tá bom? Então está se referindo à palavra carros. Mais um trecho na próxima página. Seja o copiloto orientando o motorista. Na correria, ele pode se esquecer de regras básicas. Então ele, né, a palavra em destaque, está se referindo a qual outra palavra? Ele é quem aí nessa frase, né? Então, seja o copiloto orientando o motorista na correria. Ele pode se esquecer de regras básicas. Claramente nós observamos que ele se refere ao motorista, tá bom? E aí vocês vão analisar as demais frases, tá? Observando de acordo com o contexto, de acordo com a palavra em destaque também, a qual palavra eles estão se referindo. Por exemplo, aqui no último trecho nós temos um pronome oblíquo, né? São várias as situações de perigo nas ruas e avenidas. Veja como evitá-las, evitá-las o quê? Você pode fazer essa pergunta e aí perceber a que termo esse pronome está se referindo, tá bom? E aí nós temos um quadrinho explicativo que diz o seguinte: em um texto coeso, alguns pronomes podem se referir a uma palavra que já apareceu no texto. Observe. Às vezes acontece de durante uma caminhada com o pet, o bicho escapar. Fique calmo e não saia correndo atrás dele. Então nós observamos que o pronome dele, que é um pronome possessivo que indica posse, se refere à palavra bicho, tá bom? Para que assim seja evitada a repetição de palavras no texto, tá bom? Agora nós faremos as páginas 18 e 19 do CA. Aqui nós temos um trecho e aí vocês observarão que as palavras elas e aquele, que são pronomes, estão destacadas. Agora vocês precisam descobrir a que se refere esses pronomes, tá? A qual outra palavra, qual elemento dentro desse trecho, tá? Então vocês precisam ler e observar aqui o contexto que está sendo escrito, tá bom? Em que foi escrito. Aqui na atividade 16, vocês vão escrever a que ou a quem se referem as palavras destacadas nas frases a seguir. Vamos à letra A. João e Maria andavam pelo bosque à procura de abrigo. Essas crianças brincavam ao longo do caminho. Então, claramente, essa expressão, essas crianças, né, esse termo em destaque, se refere a João e Maria, ok? Letra B. Preciso de um prato. Onde ele fica guardado? Ele quem? Vocês podem fazer esse tipo de pergunta para que vocês consigam descobrir. Ele, nós estamos falando do prato, então ele se refere ao prato, ok? E aí vocês vão analisar cada frase e depois na página 17 vocês vão assinalar o item que melhor substitui a palavra ou expressão destacada em cada frase. Em seguida vocês vão reescrever o trecho evitando a repetição da palavra destacada, né? Então nós temos aí na letra A, a baleia é um animal que vive nas águas límpidas do mar. A baleia é muito bela.
Observem que houve a repetição da expressão a baleia, né? Então ficou repetitivo o trecho. Qual das duas palavras aqui poderia substituir, né, o segundo termo, levando em consideração aí a não repetição desse termo, porque aí a gente tem um texto, um trecho mais claro, né? Então eu poderia escrever: a baleia é um animal que vive nas águas límpidas do mar. O animal é muito belo. Eu teria que trocar, fazer uma adaptação. Porém, se eu escolhesse o animal, eu já tenho essa palavra aqui no trecho, então eu teria, né, não teria evitado uma repetição, eu teria repetido uma palavra que já está presente no trecho. Então, a palavra que melhor se encaixa é o pronome ela. Ela é muito bela, tá? Aqui também, a alimentação dos indígenas é bastante natural. Os indígenas têm boa saúde. Se eu utilizasse a comunidade indígena, eu estaria utilizando uma palavra que já está presente no trecho. Então, melhor se encaixaria aqui o pronome eles, ok? E aí vocês farão até a letra D. Aqui na atividade 18, vocês completaram as frases com palavras que retomem os termos em destaque, evitando a repetição. Ou seja, vocês têm que acrescentar alguma palavra que vai fazer referência aos termos destacados. Por exemplo, letra A: capacetes e luvas são fundamentais para os ciclistas. Para o ciclista, esses o protegem em caso de acidente. Então, eu preciso pensar no termo em destaque. Capacetes e luvas são itens, são acessórios, são equipamentos. Então, eu poderia utilizar qualquer uma dessas palavras que eu acabei de mencionar. Capacete e luvas são fundamentais para o ciclista. Esses equipamentos, ou esses itens, ou esses acessórios o protegem em caso de acidente. Então, eu utilizei uma outra palavra que faz referência ao termo em destaque, ok? E aí eu evitei a repetição desse termo, dessa expressão. E vocês precisam fazer isso, pensar aí em palavras que vão retomar os termos também das letras B e C. E aí nós finalizamos aqui na página 19 do CA, tá bom? Beijão, a gente se vê na próxima aula.